criar conteúdo não é fácil no mundo de hoje. As pessoas falam que é fácil, sim, é fácil. Quando você tem uma estratégia, quando você tem um nicho, é muito mais fácil de você crescer. Mas eu sempre tive uma certa resistência com essa questão de nicho, porque eu tenho múltiplos interesses, assim como qualquer pessoa tem múltiplos interesses. Mas eu gosto tanto quando eu saio para conversar com os amigos, ou quando você sai para conversar com qualquer pessoa, ou quando você encontra uma pessoa na fila do banco aleatoriamente. Eu amo ouvir histórias das pessoas, eu amo ouvir histórias. Então, as pessoas me contam as histórias, eu fico, tipo, parece uma criança sentada assim em volta. Eu quero entender os detalhes, eu quero entender como ela conseguiu sobreviver a tal coisa. Eu lembro que um dia eu saí do centro espírita que eu trabalhava, e eu saí e resolvi parar num bairro que tem aqui perto, que tem umas árvores e tem uns banquinhos assim na rua. E aí, de repente, eu tava sentada ali e veio se aproximando um rapaz, ele tava com um cachorro. Aí, pronto, né? Na minha cabeça eu pensei, pronto, vou ser assaltada, misericórdia, meu Deus, Jesus, né? Aí fiquei nervosíssima. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ser simpática, porque se eu for simpática e ele quiser me assaltar, talvez ele desista. Aí o moço entrou lá no lugarzinho que eu tava sentada. Eu falei, boa tarde, né? Falei pra ele, não sei o quê. E, cara, daí ele me deu boa tarde. Eu percebi que ele tava. Daí o cachorro veio. O cachorro veio assim pra mim. Aí eu não me resisto a cachorro. Aí fiz carinho e tal. Perguntei o nome. Daí me falou o nome do cachorro. Era Neguinha o nome da cachorra. Aí a gente começou a bater um papo. E, cara, que papão foi aquele? O nome do moço era Henrique, eu lembro até agora. Ele trabalhava pegando reciclagem. E, na verdade, ele falou que ele percebeu que tinha muita gente aqui na região, no meu bairro, que às vezes precisava se desfazer de televisão que queimou, eletrodoméstico que queimou, e não sabia muito bem onde colocar. E aí ele criou um grupo no WhatsApp de recolher esses negócios. Então, tipo assim, eu tenho uma TV, eu tenho alguma coisa, ele vai lá e recolhe. Tipo, ele não cobra nada e ele recolhe para poder pegar o cobre, para poder pegar as coisas, os itens que tem de dentro que dão um valor legal. E, cara, olha só que visionário. Ele pegou, fez um grupo, foi colocando ali as pessoas e para poder ganhar grana. E eu lembro que ele falou assim, agora o meu sonho agora é conseguir comprar um carrinho com caçamba para eu conseguir levar mais as minhas coisas. E foi isso, e seguiu, mas ele falou que ele estava na luta ainda, e tal, e passou, eu não lembro se passou um ano. Eu resolvi ir nesse lugar de novo, que é um lugar que dá pra ver, tipo, imagina um lugar que tem, tipo, umas árvores e tem aqueles banquinhos que as pessoas fazem de madeira mesmo, só que ele é de frente pro anel viário, que é um lugar que passa fluxo contínuo de carro assim e um horizonte assim bonitão. E aí tem vezes que eu gosto de ir lá para pensar na vida. E aí fui lá de novo, com quem me deparo? Com o Henrique novamente, passeando com a Neguinha. E aí perguntei para ele como é que ele tava e tal. Cara, não é que ele comprou o carrinho que ele queria? Só trabalhando com reciclagem, fazendo esse negócio dele. E aí eu falei, gente, olha só que inspirador. Eu sentei aleatoriamente com um cara que no início eu achei que ia me assaltar. E aí o que eu falo, a gente também, ser humano, é julgador, mas o mundo que a gente vive também deixa a gente em alerta, né? E aí ele me contou essa história, eu falei, gente, olha só que legal, cara. Uma conversa aleatória, que você topa ter com uma pessoa aleatória. Aquilo ali me fez perceber o olhar empreendedor. E eu, né, como empreendedora que sou, tirei N lições para mim daquilo ali. Então, eu percebi com ele sobre a questão da garra, sobre você não ter vergonha de dar a cara a tapa, de você criar um serviço que as pessoas estão precisando, às vezes as pessoas nem sabem que estão precisando, mas estão precisando. Então, eu aprendi uma série de coisas sobre isso, mas principalmente olhar para ele e ver que o esforço deu certo, me deixou tão feliz, mas eu fiquei tão feliz. Aquela notícia me preencheu o dia inteiro de saber que ele tinha conquistado o sonho dele. E você entende? Para mim isso é uma relação real, é uma história que acontece real, de uma pessoa que ela simplesmente conta a história dela, ela fala sobre as coisas que acontecem. E
E é isso, pra mim, tipo, essas conversas reais são normalmente é de onde a gente tira mais aprendizado pra vida. De onde a gente mais cria conexão com as pessoas. E aí, às vezes, quando eu penso nessa questão de nicho, de você ter um nicho definido, ainda não me entra na cabeça que o nicho não vai, de certa forma, não digo me bloquear, mas que parece que me coloca num ponto que eu não consigo ser livre. Não sei se é exatamente se eu estou conseguindo me expressar de maneira correta, mas eu sinto isso. E aí eu fico perdida no sentido que, assim, gente, todo mundo que está aqui fazendo um vídeo, eu estou tentando fazer tudo que eu estou fazendo de maneira despretensiosa. Mas eu não sou despretensiosa. Eu busco resultado nas coisas, em tudo que eu faço. E eu não acho isso legal, porque eu acho que tem coisas que simplesmente a gente não tem que pensar no resultado. A gente tem que fazer e tem que curtir o processo. E só, tipo, pintar. Às vezes eu quero pintar, quero que a pintura fique perfeita e coisa assim. Às vezes não fica, eu fico chateada. Mas, gente, a questão não foi o processo de você sentar, desligar da sua vida e pintar e relaxar. Então, normalmente, tudo eu quero ter uma performance, eu quero ter um resultado, eu tô tentando muito melhorar isso na minha vida, mas é uma dificuldade que eu tenho. Então, querendo ou não, quando eu faço esses vídeos aqui, de certa forma, eu quero um resultado. E o resultado, eu não falo que é 1.000 seguidores, que é 1.000 inscritos ou coisa assim. Mas eu gostaria de sentir que tem pessoas que realmente estão me acompanhando e que entendem o que eu estou sentindo, que entendem o que eu estou falando. Eu queria criar essa comunidade. Eu não tenho vontade de ter 1.000 seguidores, mas eu gostaria sim de ter uma comunidade. E, gente, no momento eu tenho 5 vídeos, 5 inscritos, e o meu vídeo com maior quantidade de visualizações foi 92, e ninguém até agora fez nenhum comentário nos meus vídeos. E para mim isso de certa forma é desconfortável, porque eu gostaria de ter um resultado e sentir que eu estou falando com alguém. Mas eu sinto, né, por todos esses estudos que eu estou fazendo no YouTube, que você tem uma chance maior de conseguir falar com as pessoas, de criar essa comunidade, de ter maior visibilidade, quando você define um nicho e você cria conteúdos baseados em cima desse nicho. Só que ao mesmo tempo eu não me sinto confortável em me fechar dentro de um nicho. Eu sei, gente, que eu já vi várias pessoas falando sobre essa questão de nicho, que você começa no nicho, depois você pode ir dando a sua cara pro nicho e tudo mais. Só que como isso é novo para mim, o que eu tô fazendo é novo, eu ainda não consegui entender como isso acontece de fato. Então eu estou simplesmente dando as minhas patinadas. Só que eu não estou acostumada a patinar e não ver resultado. Geralmente eu tento patinar e aprender tudo sobre como patina para poder ter um mínimo de resultado, pelo menos. Só que com a internet não funciona assim, gente. Então, assim, é bizarro. E o que eu tô compartilhando aqui é simplesmente os meus sentimentos em relação a tudo isso. E para dizer que se tem alguém aqui que começou a criar conteúdo agora, que se sente na mesma, que tá na mesma, ou que já conseguiu superar isso e age de uma forma diferente, comenta aqui, fala comigo, me conta como tem sido o seu processo, vou adorar saber, vou adorar conversar, vou adorar entender e ver outros pontos de vista, porque para mim existem, assim como o Henrique, que é esse cara que eu conversei, né, que me deu essa lição de moral, sem nem saber que ele me deu essa lição de moral, que me deu tantas lições de vida, talvez exista um Henrique, uma Joana, uma Maria, aí que tá criando seu canal no YouTube, que já passou por isso que eu tô passando e já superou, e que pode vir aqui me falar um pouco sobre isso, assim como pode ter uma pessoa que tá passando exatamente pelo mesmo que eu. E assim, gente, o meu compromisso é sempre tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar os vídeos, vou tentar melhorar o cenário, vou tentar melhorar a questão da iluminação. Eu tô também nessa mesma jornada lá no Instagram do estúdio, que eu tô tentando aumentar a visibilidade do estúdio aqui na cidade. Eu não entendo nada de Instagram. Faz 4 anos que eu tento criar conteúdos, mas eu nunca consigo fazer isso de maneira consistente. Esse ano eu estou realmente dedicada a fazer isso. Eu não fiz nenhuma organização para isso, eu sinto que isso tem me dificultado, então eu vou tentar nessa semana organizar um mínimo de um calendário editorial. Se eu conseguir fazer tudo isso, eu vou conseguir fazer tudo isso, eu compartilho aqui também.
Mas esse vídeo de hoje é sobre isso. É sobre sentimento, é sobre honestidade, ser honesta com quem está me assistindo, ser honesta com os meus próprios sentimentos e não ter vergonha de ser vulnerável. Não ter vergonha de dizer que sim, é frustrante você produzir as coisas e não ver resultado. Que sim, é frustrante você tentar fazer o seu melhor, olhar e não achar que não está bom. Mas o que importa é realmente a constância, é tentar fazer independente do resultado. Tentar se melhorar, mas não pensando no resultado, no produto final, mas sim pensando em tudo que você aprende no processo. E eu sei que isso é um baita de um clichêzão, mas realmente, por todas as experiências que eu tive na vida até agora, não existe outro caminho. O caminho a gente sempre cresce no processo, principalmente nos processos que muitas vezes são dolorosos. Bom, acho que eu falei tudo que eu tinha para falar aqui no meu coraçãozinho. Não tudo, né? Porque tudo é muita coisa. Fica aí o meu abraço, o meu beijo para vocês. Espero que vocês tenham uma semana maravilhosa. E um beijo da Nath.